Sejam todos muito bem-vindos à quarta semana da Água Hidrogeron, que neste ano tem como tema as mudanças climáticas. Nessa entrevista, nós vamos começar com a Tamires Koga, coordenadora de segurança hídrica da Aegea, que é a maior empresa de saneamento privado do país. Hoje, a Aegea está presente no saneamento em mais de 500 cidades, atendendo mais de 30 milhões de brasileiros e ainda em plena expansão. A Tamires é engenheira ambiental, especialista em saneamento, tratamento de água, esgoto, recursos hídricos e vai falar com a gente sobre como a Egea tem se posicionado perante a segurança hídrica, mudanças climáticas e a universalização do saneamento. Tamires, seja muito bem-vinda. Agradecemos imensamente por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Imagina, Rodão, eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando em nome da EGE com vocês, na quarta semana da água já, né? Então, assim, espero que seja muito produtivo todo esse bate-papo e as demais conversas. Estou ansiosa aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Legal, legal. Isso mesmo. Já é a quarta semana, né? Já houveram em anos anteriores, né, três edições desse bate-papo com especialistas sobre tratamento de água e tratamento de esgotos. Bom, e aqui estamos, né, na quarta semana. Ô, Tamires, você coordena a segurança hídrica de todos os municípios sob a concessão da Aegea. São mais de 500 cidades. É isso mesmo, 500 cidades. Conta para o nosso público, quem está nos assistindo aqui, qual é o trabalho, né, de uma coordenadora de segurança hídrica? Então, Rodão, hoje já são 507 municípios, né, onde a gente atua aqui no Brasil todo, né? Desde 2010, quando começou a atuação da EGEA, 13 anos já, a gente começou com 6 municípios e depois com um crescimento bem sustentável. Agora a gente chegou a 507, né? Já são 15 estados. E o que a gente pode comentar é que a gente vai literalmente do norte ao sul do país, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios, né, uma coisa que a gente atua muito forte aqui no setor de segurança hídrica é a gente realmente conhecer o país de cabo a rabo. Ou seja, né, a gente tem captações ali no Rio Negro, a gente tem captações, agora vamos iniciar nossa operação em Minas Gerais, em Governador Valadares, no Rio Doce, no Rio Parnaíba, né, em Teresina, no Piauí, ali em Timon também, no Maranhão. Então, assim, são rios gigantescos, né, a maior bacia hidrográfica do mundo todo, a bacia amazônica, a gente atua ali, e ao mesmo tempo também a gente atua em pequenos mananciais, pequenos corguinhos até, né, como a gente brinca às vezes. A gente tem atuações ali no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, na Corsã, onde a gente tem rios grandes e rios pequenos. Então, assim, a gente tem que conhecer a particularidade, os desafios de cada região, porque cada local tem um desafio diferente, tem uma realidade completamente diferente. A gente também, além de olhar para segurança hídrica de rios e de mananciais, a gente olha para água subterrânea também. A gente tem cidades onde o abastecimento é 100% por poço, ou seja, a abrangência, né, da atuação em segurança hídrica na EGE é muito grande. Então, eu acho que isso o que dá mais trabalho e dá mais vontade realmente de conhecer todo esse país e poder atuar junto à população em todos esses aspectos, né? E é claro, não tem como falar de segurança hídrica e não falar em a gente possibilitar e permitir o acesso sustentável, seguro à água a todas essas mais de 30 milhões de pessoas que a gente atua, né? Pensando em qualidade da água, quantidade, e tudo de forma muito sustentável. Então, esse é o pequeno desafio que a gente tem aqui no setor de segurança hídrica. Quando a gente fala segurança hídrica, a gente pode imaginar assim que é algo do tipo garantir que se mantenha aquele recurso, que se mantenha condições de ter a matéria-prima, né, que é a água para tratar e aí atender a população. É algo nesse sentido? Isso, aqui a gente leva justamente essa vertente em conta, né? A gente tenta mapear todos os riscos que podem acontecer dentro do município, seja relacionado à qualidade, alguma possível contaminação. A gente, recentemente no Paraná, se não me engano, não é uma operação nossa, mas teve um tombamento de um caminhão, por exemplo, à margem de uma captação.
a questão de espumas, na SEDAI recentemente, né, na ETA que é operada pela SEDAI. Então, todos esses são riscos que podem influenciar tanto a qualidade dos mananciais, onde a gente atua, como também em fatores climáticos, né? Se a gente está prevendo alguma seca, algum evento até de alagamento, inundação, que também pode mudar a turbidez da água. Então, são todos fatores que a gente tenta trazer para conhecimento e organizar e encontrar realmente esses riscos para que a gente possa atuar de forma preventiva. Nossa, incrível, incrível, fantástico. Bom, Tamires, a segurança hídrica talvez seja a principal preocupação da humanidade, né, quando falamos em mudanças climáticas, né? Ora chove muito, ora chove pouco, ora chove aqui, aí não chove ali. Bom, essas questões todas, né, que acontecem. E que é justamente o tema, né, que a ONU escolheu para o Dia Mundial da Água deste ano. Bom, como que a EGE trabalha essa questão? Vocês investem em estudos, soluções alternativas, ou vocês possuem planos ou projetos, né, para cenários mais difíceis, cenários futuros? Como que vocês pensam, planejam essa questão da segurança, ô Tamires? É até engraçado comentar sobre mudanças climáticas, né? Porque a gente gostaria que tivesse sido algo muito que a gente só tivesse começado a pensar sobre isso por meio de indicadores e pronto, né? Mas não. A mudanças climáticas ela surgiu na EGEA em 2000, o tema, né? A profundidade desse tema surgiu em 2020, mais ou menos, depois que a gente passou por uma experiência de uma seca muito pior do que as estiagens que a gente já tinha visto anteriormente no centro-oeste e sudeste, em algumas unidades nossas, né? Alguns mananciais do Mato Grosso simplesmente secaram, né, durante o período de seca. E aí a gente virou a chavinha e falou, não, a gente precisa realmente se estruturar. A gente fez um setor de segurança hídrica voltado somente a acompanhar tudo que acontece nesse tema. E a gente faz tudo isso que você comentou. A gente tem estudos de bacias hidrográficas, a gente entende como é que está o uso e ocupação do solo dessas bacias, né? A gente olha imagens de satélite de uns anos atrás, compara como que está hoje, para a gente entender o quanto de mata a gente pode estar perdendo ali em cada uma das bacias e aumentando esse risco associado. A gente também acompanha históricos de temperatura, chuva, desde 1980, a gente pega esses dados e, a partir deles, a gente faz análise de tendência, possíveis problemas que podem estar acontecendo, alterações nos padrões climáticos de cada uma das regiões. Então, isso tudo a gente avalia, e não tem como falar, por exemplo, né, essas mudanças de tendências, né, sem pensar, pelo menos, o que aconteceu em Manaus no ano passado, né? Eu acho que o Brasil tudo acompanhou a maior bacia hidrográfica do mundo, simplesmente atingindo cotas de valores mínimos nunca antes registrados, né, nos últimos 120 anos, assim, coisas Bom, algo, inimagináveis, né? o que aconteceu lá era então, até então impensável, né? Exatamente. Inimaginável. A gente até costumava brincar que nosso foco era muitas vezes até rios menores, né, onde a gente sabe que a vazão é pequena, e isso quando aconteceu em Manaus, foi realmente algo que acho que agora não tem mais como nenhum local no Brasil ou fora do país falar que não está sujeito a esses acontecimentos, né? E assim, por mais que tenha sido uma situação que tenha impactado muito lá, a gente na EGEST conseguiu agir preventivamente, né? O que foi muito legal. Os nossos indicadores já indicavam uma seca, uma tendência da queda da vazão ali muito grande no Rio Negro. Então, a gente conseguiu fazer ações para garantir o abastecimento, né? A gente conseguiu rebaixar os níveis dos eixos das bombas. Então, assim, foram ações quase de guerra, porque a vazão em Manaus é muito grande, necessária, né, para abastecer todo o município. Então, assim, a gente sente que as situações estão piorando, né? Esses eventos climáticos estão sendo mais frequentes e mais fortes, mas a gente está conseguindo atuar preventivamente nesses pontos, sabe? O que está sendo muito bacana. E é claro, né, mudanças climáticas a gente não fala só sobre redução de vazão. Infelizmente, também a gente está tendo casos de alagamentos, inundações mais frequentes. Recentemente, em 2023, né, o Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, a Baixada Fluminense, agora no início do ano também. A gente sabe que os impactos dessas chuvas muito pontuais, muito fortes, têm um impacto social gigantesco e a gente, na EGE, a gente não quer atuar só como
observadores ali do que está acontecendo no nosso sistema e garantindo o abastecimento, né? A gente tem algumas parcerias muito estratégicas para atuar em resiliência hídrica, né? Que seria a gente garantir e melhorar a condição da bacia hidrográfica dos rios. Por exemplo, a gente tem uma parceria com o WWF do Brasil, onde a gente está fazendo algum projeto de reflorestamento no Mato Grosso do Sul. Também outro projeto com o BNDES e o Programa Floresta Viva, onde a gente vai alocar mais de 10 milhões em ações de reflorestamento na Bacia do Guariroba, no Pantanal, no Sistema Lagunar de Maricá, na APA Suruí. Então, assim, são ações em que a gente vê que são voltadas à melhoria ali das bacias hidrográficas, trazendo disponibilidade hídrica, aumentando, né, a disponibilidade hídrica, e também atuando na vertente de captura de carbono, resiliência hídrica. Então, são pilares em que acho que uma empresa de saneamento não pode não olhar mais, sabe? A gente tem que estar com todas essas ações em andamento em conjunto para a gente tentar reverter ou pelo menos segurar esses impactos que estão chegando para a gente. Verdade. Você falou, né, a gente pensa em mudanças climáticas, a falta de chuva, mas o excesso dela, a depender das condições, é difícil. Em uma das nossas entrevistas, né, nós falamos com a Laura, ela é vice-presidente da Casal, e ela trouxe para nós também essa questão, né? Casal, estamos falando do estado de Alagoas, né? Que também sofre com essas questões de seca, porém há momentos de chuva. Só que eles estão tendo algumas recorrências dessas chuvas pontuais, só que com um volume muito grande, e daí tem as dificuldades de você conseguir armazenar essa água e causa aqueles problemas sociais, né, desabamentos e tal. Então, realmente, essa dificuldade, quando é também um volume de água, né, muito fora da curva, num espaço de tempo muito pequeno, né, causa também essas dificuldades. Então, já estamos tratando isso aí outras entrevistas, e a gente vê que, independente da região do país, né, é uma dificuldade, né, que acaba acontecendo com recorrência. Então, é interessante isso que você trouxe, Tamires. Bom, um outro assunto que eu Infelizmente, quero tratar não. aqui, já que a gente está falando de mudanças climáticas, a gente tem que ficar de olho, cuidar da água, né? Só que a gente tem uma questão de esgoto junto que tem a ver com água também. E de acordo com o relatório de sustentabilidade de vocês, a EGEA tratou algo, né, em torno de 527 bilhões de litros de esgoto em 2022. É muita coisa. Para quem está nos assistindo, só para você ter uma ideia, tá? A Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, ela tem algo em torno de 6 bilhões de litros de água. Ou seja, a EGEA tratou lá em 2020, só em 2022, o equivalente a quase 100 lagoas. É muita coisa. Bom, Tamires, esses números são grandiosos, são impressionantes, né, por todos os ângulos. Qual o impacto disso na outra ponta, né? Lá no tratamento de água para o abastecimento? Porque o efluente tratado, ele volta para os rios, né? Então, qual que é o impacto disso, né, na opinião de vocês, na visão de vocês? Tem uma ideia, muitas vezes antiga, né, da gente considerar esses dois sistemas de tratamentos coisas segregadas, né, algo muito diferentes e separadas um do outro. Mas, até puxando algo que me vem à cabeça quando você traz esse tema, os engenheiros ambientais, engenheiros civis aí que trabalham com isso, e os alunos também de saneamento que já trabalharam, já viram, quando fazem que vamos estudar a concepção do sistema de tratamento, sempre vem aquela imagenzinha assim, um município, aí o lançamento de esgoto em um ponto e a captação no outro, né? E o rio correndo sentido levar o esgoto embora, né? Só que aquela imagem, assim, ela sempre foi vista de uma forma, assim, olhando quase que para o umbigo do município, né? Na verdade, quando você olha e expande essa imagem, né? Você viu que a gente vê que aquele rio, ele segue embora e ele vai abastecer um outro município, alguma outra cidade, milhões, muitas vezes, de pessoas. Então, é claro, né? Quando a gente projeta o esgoto para ser lançado depois, a gente garante que a nossa captação esteja minimamente um pouco mais segura, né, em termos de qualidade. Mas olhando toda a bacia hidrográfica, isso não é a realidade, né? E a gente precisa, de fato, da universalização para a gente aumentar esses índices de segurança hídrica por toda a bacia. Não dá mais para olhar, não dá mais para ter essa visão de que se eu garantir a captação da minha cidade, do meu município,
eu não vou ter um impacto maior ao longo de toda a bacia, ao longo de todo o sistema, né? E no Brasil, infelizmente, os mananciais, a gente ainda tem, né, muitos casos de mananciais que se localizam ao lado do município e que não podem ser utilizados devido à qualidade que ele tem, né? Então, assim, com a universalização, com o alcance das metas, né, do marco regulatório, eu acredito que a gente pode ter a inversão desses sistemas. Muitas vezes, optar por utilizar um manancial que está numa proximidade maior do município, reduzir ali custos de energia, ao invés de trazer água de um local mais longe, que tem uma qualidade menor, e reverter esse sistema, né? Poder realocar esses custos em outras ações, em outras obras, né? Então, eu acho que a universalização, além de trazer, evidentemente, melhorias para a população que está lançando o esgoto diretamente ali, que não tem o esgoto ali na sua proximidade, essa visão compartilhada, né, e de mudanças talvez do sistema, ela vai acontecer, até porque a disponibilidade hídrica nos outros rios também vai reduzir, né, então vai ser além de algo estratégico, né, e fundamental, talvez seja algo que a gente não consiga viver sem, né? A gente vai ter que aumentar os índices de universalização, né? A gente vai ter que chegar na universalização, na verdade, aumentar os índices de coleta e tratamento de esgoto, para a gente poder aumentar a disponibilidade hídrica em todas as regiões. Até isso que eu ia comentar agora, né? E até uma pergunta que me veio aqui, que é o seguinte, né? O quanto que a universalização do esgoto deve impactar na qualidade da água? É um pouco disso que você falou, né? Mas assim, você acredita que essa universalização também deve impactar na qualidade da água captada? Com certeza, né? Com certeza. Além dos parâmetros em que a gente já acompanha, né? Matéria orgânica, por exemplo, né? Que está presente ali no lançamento de esgoto, quando a gente começa a olhar alguns contaminantes que muitas vezes a gente não consegue tirar do sistema por meio das estações de tratamento de esgoto, né? Contaminantes terciários ali, né? A gente vai ter a gente pode ter um aumento ali da proliferação de doenças e contaminantes endócrinos que a gente ainda não conhece, né? Então, assim, a gente precisa realmente aumentar o volume de água tratado, né? De volume de esgoto tratado, e a qualidade também pode ser fundamental no futuro para a gente poder manter essa segurança, né, no abastecimento de água. Ótimo, ótimo. Bom, um outro tema que temos certeza, né, que tem a ver com a segurança hídrica é o desperdício, né? É a gente perder água tratada. Bom, pelos dados que a gente tem, o desperdício de água no Brasil é algo assim gigantesco, é escandaloso, né? Jogamos quase metade da água fora, a água tratada, a gente joga essa água fora, segundo os dados, né, que nós temos. Então, e a gente perde isso com vazamentos, né, com ligações clandestinas. Bom, são muitas perdas, né, que acontecem em todo o sistema de distribuição de água. Você acha que seria prioritário reduzir essas perdas antes da gente aumentar o tratamento? O que você avalia? Você tem um ponto de vista, tem uma discussão sobre isso? Ou a gente tem que realmente aumentar o tratamento e se preocupar menos com as perdas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Com certeza, né, Rodão? Quanto mais a gente deixa de captar, né? Quanto mais a gente aumenta ali, diminui ali os índices de perdas, né? Para todo o sistema é muito benéfico, né? A gente está deixando de utilizar um bem, a água da natureza. Então, pensando no ecossistema por ele só, isso já é grandioso, né? E ainda pensando, por exemplo, no próprio sistema de abastecimento, né? Se você precisa captar um volume menor, você tem menos custos com produtos químicos no tratamento da ETA, você tem menores custos de energia, muitas vezes, para trazer e recalcar essa água, né? Então, assim, lidar com perdas é algo fundamental, é um dos pilares da EGEA, né? Só para vocês terem uma ideia, em Campo Grande, né? Campo Grande é a primeira unidade onde a EGEA atua. Em 2010, os índices de perdas lá eram de 57%. Hoje a gente já opera em torno de 19%, né? A gente tem alguns outros cases em Bombinhas, Camboriú, né, em Santa Catarina, onde a média hoje varia de 12, em Bombinhas, 17,9, ali a média móvel, né, em Camboriú. Então, assim,
é algo que a empresa considera como um dos pilares essenciais para a gente operar todos os sistemas, né? Só em 2023 foram recuperados 18 bilhões de litros de água. Então, se a gente considerasse que todo esse volume estaria sendo captado e perdido ao longo do tratamento, é um volume assim surreal, né? Então, a gente tem que realmente que atuar e a empresa atua constantemente nisso. E eu acho que o grande diferencial da EGEA, sabe, é, claro, seguir ótimas práticas de mercado e em termos de perdas, né? Mas também contar com tecnologias. A gente tem softwares que conseguem identificar pontos como pacador, pontos de atuação, onde a gente consegue prever ali, ó, a gente pode atuar nesse bairro, a pressão nessa rede está mostrando uma indicação de que aquele ponto é o ponto ideal, onde a gente deve realmente ir mais a fundo, utilizar modelagem hidráulica, para a gente ter ali todo o mapeamento da pressão da rede do sistema, poder fazer setorizações que sejam adequadas e condizentes com as informações em tempo real que a gente tem. Então, assim, tudo isso, né, as perdas, elas têm que agir no campo, têm que agir dentro do escritório, têm que agir por meio de tecnologias, para que a gente consiga usar essas ações de controle, intervenções no sistema, sejam feitas de forma, assim, precisas, né, que a gente consiga ter uma assertividade boa nesse combate da água aí, que realmente é perdida, né. Verdade, é verdade. O custo que se tem com o tratamento da água, ele é alto, né? E perder isso, né, pela rede afora é algo realmente muito, muito triste, muito chato, né? Muito desgastante. Sim. Ô, Tamires, seria algo assim demais a gente pensar que se, só uma ideia aqui, né? Que se as nossas perdas, vamos falar em números gerais do país, né? Se as perdas de água tratada elas fossem drasticamente reduzidas, algo parecido com o que a EGEA conseguiu, será que a gente já poderia ter um volume de água disponível já muito maior, né, para a população? É algo, é um raciocínio. Sei que existem as dificuldades, mas é um raciocínio a ser feito, né? Sim, sim. Eu acredito que sim, Rodolfo, porque hoje, se a gente leva em consideração a média da cidade, a média de perdas da cidade, hoje eu acho que gira, se eu não me engano, em torno de 40%, 50% ali, dependendo da localidade, né? Então, você imagina se a gente conseguisse recuperar realmente toda esse volume perdido, né? Versus, claro, a gente sempre vai ter ele crescimento populacional, né? Que vai exigir que a gente continue, talvez esse balanço não feche, mas as contas elas precisam estar, poderia ser feitas contas, né? Por exemplo, no início da nossa atuação no Rio de Janeiro, um dos maiores desafios de longe lá é a redução de perdas, porque há indícios lá de que locais haviam perda de 70%. Então, você imagina você ter todo esse sistema no Rio de Janeiro, você tem locais onde o sistema pode não estar operando assim de forma plena ainda, e locais onde a gente ainda tem que botar água para a população e regularizar o abastecimento para toda essa população, e outros locais onde você tem essa perda. Então, né, a gente começou a operar lá há pouco tempo, mas assim, é um desafio gigantesco, né? E é uma das maiores capitais do país, né? Então, esse investimento em perdas, ele é não só estratégico, mas ele é fundamental, com certeza. Nós aqui da Hidrogeron, né, nós atendemos todo o país e o nosso time, né, roda muito, muitas pessoas no trecho aí o tempo todo. E é muito triste, sabe? Porque a gente observa é realmente isso que você falou. São locais, né, com uma perda assim, absurda, absurda de água tratada, não tendo cuidado, aproveitando tudo aquilo que já está disponível, né? Então, realmente, isso que você falou, um exemplo, né, que é a cidade do Rio, o estado do Rio ali, que era a companhia estatal, muita dificuldade, né? Muita perda de água e a gente já observa isso também, já há algum tempo. Então, e sempre chamou muita atenção, né? Poxa vida, por que que não se toma cuidado, né, com essa água que já está tratada, está aqui? E, bom, mas é isso, é algo extremamente preocupante, preocupante. As perdas é algo, né, muito sério. Bom, Tamires, a EGEA ela tem fortes programas, né, internos e externos de incentivo à inovação, não é mesmo? Bom, sabendo que o tema de mudanças climáticas, né, está exigindo do mercado soluções até então não previstas,
que a Egeia vem fazendo, vem pensando, né, para reduzir os riscos associados a esse tema? Sim. As mudanças climáticas, né, como a gente comentou, elas estão pegando, acho que parece que todo mundo um pouco desprevenido, né? E uma das primeiras ações quando a gente teve aquele impacto da estiagem de 2020 foi, a primeira ideia foi, vamos buscar da onde está vindo a água, né? Porque aparentemente é consultar aqui a chuva, né? Então a primeira ideia foi a gente fazer realmente firmar uma parceria com a Climatempo, né? Que é líder aí no mercado de previsões meteorológicas. Então, a ideia foi, primeiramente, a gente precisa saber qual que vai ser o que vai acontecer no futuro, né? Então, a gente partiu para eles com um contrato de previsões de curto, médio e longo prazo. Ou seja, né? Só um minutinho. Depois da estiagem que a gente teve em 2020, a gente, já com esse contrato estabelecido com a Climatempo, a gente conseguiu prever que em 2021 a gente teria uma estiagem tão forte tão forte, em alguns lugares até pior, do que aconteceu em 2020. Então, assim, a nossa ideia foi pegar essas informações meteorológicas e transformar em ações, né? A gente investiu de um ano para o outro 50 milhões de reais em ações voltadas à engenharia preventiva contra a estiagem, né? Foi uma batalha, assim, a gente trabalhou desde ampliação da reservação com reservatórios em alguns locais, redução da perda mesmo de água em alguns locais, onde a gente viu que se a gente aumentasse ali as ações em perdas, a gente conseguiria recuperar aquela água e não precisar captar o volume que estava previsto, perfuração de novos poços, identificação de pontos de captação emergenciais. Então, tudo isso foi feito de um ano para o outro para a gente poder realmente garantir o abastecimento daqueles locais, já que a chuva realmente não ia colaborar com a gente. Então, assim, eu acho que as ideias de inovação que a gente traz realmente não utilizar a meteorologia, a climatologia, como a gente fazia no passado, né? Vou para a praia, vou consultar se vai chover ou não vai. Não, hoje a gente quer trazer essas informações e esse conhecimento para dentro da companhia. A gente usa essas informações para as obras de engenharia. A gente também tem um outro contrato com a Climatempo mesmo, que é o envio de alertas. Por exemplo, na iminência de alguma chuva muito forte, essas chuvas pontuais que a gente comentou, que podem causar danos, raios, né, descargas elétricas que podem causar problemas com a queda de energia, por exemplo, que aconteceu, o caso que aconteceu em São Paulo no início do ano também, onde a energia caiu e aí isso também impacta nas nossas operações. Então, a gente recebe alertas na iminência de qualquer um desses eventos para que a gente possa se programar. Se tiver uma obra acontecendo, a gente já faz a desmobilização, a gente tem leituristas fazendo a leitura de hidrômetros. Vamos remanejar esse pessoal para uma área mais segura. Então, assim, isso tudo foi algo que a gente trouxe para a companhia, que é trazer essas informações para o nosso dia a dia, para que isso impacte e previna esses riscos que, infelizmente, já são rotineiros e estão cada vez mais frequentes, né? E é claro, né, as inovações, não tem como falar inovação e não falar com universidades, né? Recentemente a gente também firmou uma parceria com um professor da UFMS, onde a gente está vendo de utilizar informações de inteligência artificial, mais dados de climatologia, para a gente ter modelos de previsão de vazão. Então, no futuro, a gente já vai conseguir identificar, olha, temos uma tendência ali de vazão X em tal manancial, vamos atuar, o que a gente vai fazer? E trazer essa tecnologia e inteligência cada vez mais próximo das nossas ações, né? Fantástico, fantástico. Olha que interessante, né? A Egeia com uma parceria com o Clima Tempo. Uhum. Muito legal isso, muito diferente. Ou seja, obter informações para ter ações, né, Tamires? Então, realmente está muito, assim, antenado, né, com o que está acontecendo para poder tomar ações adequadas. Tamires, me surgiu uma dúvida aqui, que é o seguinte: pelo que você conhece, as empresas públicas, elas contam com essa função de um cargo ou um setor de segurança hídrica? Conta também? Olha, Rodão, eu não confesso assim que eu não conhecia antes de entrar na Egeia uma empresa que lidava com informações meteorológicas assim como a gente está lidando, sabe? Eu acredito que essas parcerias, que essa inteligência, ela tem que entrar não só na empresa privada, agora em empresas públicas. A gente está vendo uma tendência também do mercado em que
indústrias também utilizem, façam uso dessa tecnologia, agricultura, acho que talvez seja o setor que mais faz uso de informações meteorológicas, setor de energia também, acredito que faça bastante uso. Então, assim, porque o saneamento, né, que depende da água, que depende de informações climáticas, que está ali em campo, que tem operações no município todo, ainda não utilizava ou utiliza, né, essas informações. Então, assim, eu acho que é o que a gente tem que a gente está correndo atrás, né, do prejuízo de um sistema antigo que não fazia uso desses dados, para realmente, agora, acho que já chegou o momento da gente ou utiliza, porque isso já não é uma realidade assim que impacta diretamente todas as operações. É muito legal quem está nos assistindo, né, perceber isso, né, com todo esse trabalho, né, que a EGE vem fazendo, é, trazer tecnologia, né, trazer um corpo de pessoas, né, muito capacitados, que a gente conhece bastante gente dentro da EGEA, dentro de outras companhias privadas, né? Então vem com uma postura diferenciada, sabe, de busca de resultado muito forte em realmente entregar resultado, entregar água tratada de qualidade. E que é legal, né? Isso aí eu também não tenho informação de que no poder público, né, tem essa preocupação, tem esse setor, tem algo tão assim bem organizado, né, para trabalhar com essa questão climática, né, com essa segurança hídrica. E que a EGE tem. Então é legal que quem está assistindo vê, olha só, né, qual é o nível de preocupação que a empresa chega, né, para que possa ter ações para que possa continuar tendo água de qualidade, para que continue atendendo adequadamente, né, a população, a sociedade nas cidades que vocês estão trabalhando. Então, olha que bacana, né? Se a gente for do lado contrário, até onde vai buscar informação para poder desenvolver o trabalho, ter água, né? E isso tudo, poxa, né? Segurança, eu trabalho no setor de segurança hídrica, isso não é divulgado, né? Isso não é amplamente conhecido, né? Então é realmente algo bastante interessante, tudo que você está passando para a gente. Muito, muito legal mesmo, Tamires. Legal. Bom, ô Tamires, diante de tudo que você conhece, né? É, diante de todo o trabalho que vem executando, com toda essa mudança doida, né, do tempo, onde a EGEA quer chegar, né, na próxima década, no sentido dessa segurança hídrica, né, de entregar isso para. Porque você acaba trabalhando para as concessões, é mais ou menos isso, né? O teu trabalho é entregar, né, um resultado para as concessões para que elas possam tomar lá as ações. Então, olhando, né, daqui para frente, aí, talvez 10 anos para frente, onde que a EGEA quer chegar com toda esse nível de informação, né, aí para a segurança hídrica? Eu acho que, falando agora em nome da EGEA, assim, né, eu acho que o principal, assim, se a gente fosse botar, assim, um objetivo final, assim, né, eu acho que todas as ações que a gente tem dentro da empresa, o setor de perda, o setor de segurança hídrica, o setor de modelagem, o setor de obras, eu acho que o objetivo final mesmo, é a gente entregar água de qualidade, é a gente ser um dos principais atuantes frente à universalização do saneamento, né? Isso dentro das unidades onde a gente trabalha, evidentemente, mas assim, é o propósito da empresa a gente trabalhar e ter todo, e trabalhar em cada setor, né, fazer o que lhe compete para que a gente chegue nesse objetivo final. A gente garanta água de qualidade e esgoto tratado, coletado para todos os municípios, onde a gente tem essa obrigação. Não tem como a gente não falar de números, né, quando a gente fala em saneamento, que é gritante, que 35 milhões de pessoas ainda não têm água tratada, né? Mais de 100 milhões não têm coleta e tratamento de esgoto. Então, assim, as metas do marco de saneamento, elas são robustas, elas precisam de investimentos, né? A maior parte das pessoas que não têm acesso à água e coleta e tratamento de esgoto estão em vulnerabilidade social. Então, assim, não tem como as empresas somente quererem atuar em um setor ou grandes municípios, não. A gente, na EGE, a gente atua em municípios de 1.800 habitantes, então são quase bairros ali, né, se você considerar, e até 6,8 milhões de habitantes no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente precisa atuar em todas as frentes, né? A gente precisa garantir
sem discriminação, sem avaliação de outros fatores. A gente precisa levar a nosso know-how, nosso conhecimento dos nossos setores, tudo que a gente desenvolveu nesses 13 anos para a população, né? E assim, e se adaptar, porque a gente sabe que a mesma forma de operar em Manaus não é a mesma do Rio, a mesma situação que a gente tem no Rio Grande do Sul, lá são outros desafios, São Paulo, Espírito Santo. Então, em todo o país, a gente se adapta à população, né? A população que se adapta a gente. Então, a gente levar o estilo Aegea, levar o que a Aegea quer propor para todo o país, promovendo vidas mais dignas, saudáveis, né? Promovendo saúde realmente para todo mundo. Então, eu acho que, independente do setor, a gente tem esse desafio, né? De atuar no Brasil todo. A gente sabe, né? A gente é a favor da atuação conjunta da iniciativa privada e pública, porque a gente sabe que os investimentos são muito grandes, a gente precisa realmente mudar essa situação, a gente precisa atrair capital externo, a gente precisa de segurança jurídica, né, para que a gente consiga trazer esse capital externo para o Brasil, né, trazer financiamento, trazer dinheiro, porque a gente tem um desafio muito grande, então não vai ser uma pessoa sozinha que vai fazer isso, a gente precisa realmente trabalhar em conjunto e levar a tecnologia e informação para todos. E por isso que eu acho que essa nossa conversa aqui, essa troca de informações, essa proposta da Hidrogeon é muito bacana para a gente realmente poder trocar, conhecer coisas do que o pessoal lá de Alagoas está fazendo, conhecer realmente as realidades do Brasil todo, para a gente poder crescer como um todo. Senão, eu acho que o desafio é grande demais. É verdade. Tem que haver muito nessa essa troca de experiências, essa troca de conhecimento, essa troca de ideias, né? Ela é sempre muito rica. Ô, Tamires, a gente está falando, né, dessa preocupação toda, já falamos, né, das perdas, e perdas, ela é um outro setor, talvez até uma outra área, né, dentro da Egea. E, bom, a Egea é uma empresa muito grande, tá? Mesmo sendo muito grande, vocês conseguem ter uma troca de informações, vocês conseguem tratar os assuntos, consegue um setor ajudar o outro? Como é que funciona numa empresa tão grande assim, Tamires? Não, com certeza. Aqui a gente tem um setor, né, que a gente é toda a gerência de engenharia da operação. Então, tudo que é ligado a perdas, modelagem, tudo que é ligado à engenharia, ao mesmo tempo obras, isso tudo fica dentro de uma mesma gerência, justamente para a gente conseguir se comunicar e conversar entre um projeto e outro, né? Só dando um exemplo, por exemplo, o pessoal de perdas tem uma relação muito grande com a modelagem hidráulica, porque você precisa ali da modelagem para você definir setores, para você decidir onde implantar uma VRP, sendo bem técnica, assim, né? Então, esses setores, por exemplo, trabalham em conjunto. A gente, quando avalia um possível local de uma nova captação, uma perfuração de poço, a gente também consulta o pessoal de modelagem hidráulica para a gente entender qual seria o melhor ponto para perfurar aquele poço, né? Além das localizações geológicas, a gente entende na modelagem qual seria o custo de trazer a água de determinado ponto, ou fazer uma adutora de diâmetro maior, diâmetro menor. Então, tudo isso é conversado, é estudado nesse setor de engenharia, para que a gente consiga realmente trazer várias visões para a solução de um problema só. Então, essa relação, né, até o setor de processos, tratamento, então, tudo, uma hora, acaba se conversando para a gente chegar no melhor resultado final. Bacana. Tamires, tira uma dúvida que surgiu agora. A gente atende o mercado de saneamento, mercado de indústria, mercado de piscinas. Então, quem assistirá às nossas entrevistas aqui, né, é um público assim bastante amplo. E talvez a pessoa assistindo a nossa conversa, que talvez ficou com a mesma dúvida que eu. Bom, você que conhece tanto do assunto, a gente pode ter uma preocupação de, em algum tempo, faltar água? Chega a ter esse pensamento, chega a ter essa projeção de, olha, se ações não forem tomadas, em algum momento pode haver realmente a falta d'água no. Bom, vou falar, não Eu sei se vou acho, falar no mundo, mas vamos falar do Brasil, né? Falta de água no Brasil. sim. Eu acho, Rodão, que a grande, assim, soluções técnicas a gente tem para tudo, né? Por exemplo, a gente pode ter escassez, ou a gente até vislumbrar momentos de escassez em alguns locais, eu acho que isso é possível que aconteça assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem estudos e a gente tem a engenharia a nosso favor, né? A gente, se tiver algum local com falta de água,
você consegue trazer a água de Manaus, se você quiser e tiver dinheiro para isso, né? Mas assim, a gente precisa saber alocar bem os investimentos a longo prazo para poder priorizar e também não deixar o sistema ruir, né? Por isso que eu destaco, né? E é importante a gente atuar cometer sobre aquelas ações de resiliência hídrica, né? Então, assim, se a gente deixa simplesmente cruzar os braços, eu acho que a chance vai ficando cada vez maior da gente ter problemas em mais lugares. Então, assim, eu acho que as empresas elas têm que estarem antenadas ao que está acontecendo e atuarem fora ali da sua bolha, né? A gente precisa realmente de atuações ali de reflorestamento, de redução de carbono, ações de uso de energia renovável e limpa, para que a gente consiga realmente reduzir as pegadas de impacto que cada empresa tem e acaba sendo inerente ao seu processo, né? Então, assim, respondendo a nossa pergunta, é possível, mas eu acho que se a gente atuar e o quanto antes a gente atuar, a gente consegue pelo menos estabilizar, reverter e até prever o que pode acontecer com muito mais assertividade. Maravilha, maravilha. Ou seja, vamos trabalhar e vamos cuidar da água, né? É Então, isso aí. pessoal, nós conversamos com a Tamires Koga, né? E, Tamires, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Foi um bate-papo assim, muito esclarecedor, muito rico. Acredito que muita gente não sabia que existia essa função dentro de algumas empresas. Então, muitíssimo obrigado pela entrevista, tá, Tamires? Imagina, Rodão, o prazer foi meu, eu fico à disposição para demais bate-papos aí, esclarecimentos. E como eu comentei, é um prazer estar aqui poder expor um pouquinho do que a gente faz na IGEA, e estou ansiosa aqui para acompanhar futuros eventos aqui que vocês estão promovendo também. Legal, legal. Então, pessoal, amanhã. Então, Tamires, muito obrigado. E, pessoal, amanhã nós teremos a nossa última entrevista dessa quarta edição da Semana da Água. E vamos falar sobre PSA, Plano de Segurança da Água, um importante dispositivo que, entre outros fins, busca identificar e priorizar o estudo das ameaças hídricas. Inscreva-se no nosso canal, receba as notificações de cada entrevista que ainda faremos. Um grande abraço e muito obrigado a todos.